texto sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho segundo Marcos, no 6º capítulo, versículos 30 a 34, e também nos versículos 53 a 56. Antes de fazer essa leitura, eu faço um convite a todos, a todas as irmãs. O convite é que feche os teus olhos e tenha alguns momentos de quietude. Senhor, nosso Deus e Pai, Supremo Pastor, reunimos-nos nesta manhã, Senhor, na Tua casa, para prestar louvores ao único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Reconhecer, ó Pai, todos os benefícios que tem nos concedido. Reconhecer, Pai, que o Senhor é Deus, não obstante estarmos a viver o bem ou a dificuldade. Agradecer, Senhor, por tudo o que tens feito e o que és para nós. E saber, ó Deus, que está nos assistindo, está a olhar para nós em todo o tempo, a cuidar do teu rebanho, como o supremo pastor que tu és. Nós, nessa manhã, Senhor, pedimos que a tua voz venha na forma que for da tua vontade, como um sussurro ou como uma grande tempestade, mas que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir, que o nosso coração esteja pronto para receber a tua palavra e que o Senhor não nos deixe sem ouvir, e que a tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela tem sido nos enviada nesta manhã. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Evangelho segundo Marcos, no 6º capítulo, versículos 30 a 34 e depois versículos 53 a 56. A palavra do Senhor nos diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram do barco para um lugar deserto. Mas muitos do que os viram retiraram-se dali. Tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Versículo 53. Depois de atravessarem o mar, chegando a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem, pelo menos, tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Todos nós já lemos, assistimos ou ouvimos alguma história sobre alguma extravagância que um fã faz para estar perto do seu ídolo. Muitas vezes pessoas viajam milhares de quilômetros
moram de forma improvisada, às vezes em barracas, acampados, sem maiores condições, para estarem perto dos seus ídolos. Não medem esforços, gastam mais do que podem, perdem noites de sono, sofrem intempéries climáticas, fome e etc., para estar perto de um ídolo. Temos um exemplo há pouco aqui do concerto da Taylor Swift, várias barracas e as pessoas acampadas. Aqui, irmãos, eu não estou aqui a fazer julgamento do que é certo e do que é errado. Estou a dizer que este é um exemplo de tantos que nós vemos, de pessoas que atravessam, gastam o que podem e atravessam muitos quilômetros para estarem perto do seu ídolo. É claro que há graus distintos de admiração. Existem aqueles que apreciam, que fascinam-se com alguém ou com algo, até seguem, mas de uma forma moderada, podendo-se dizer até de uma forma saudável. Outros apaixonados, aficionados, fanáticos, que vivem por vezes até numa relação doentia, uma devoção, uma obsessão. Fazem aquilo que é possível, às vezes até aquilo que parece ser impossível, rompem com o que for necessário, suportam coisas terríveis, com o objetivo inegociável de estar perto daqueles que tanto amam. Volto a dizer que aqui não estou a querer emitir qualquer juízo a respeito dessas atitudes, mas apenas refletir que o ser humano, nós, portanto, temos um lado até um bocado primitivo, de inclusive, algumas vezes perdemos até a razão para estar perto de alguém, ou para chegar perto de um alvo, não obstante passarmos por cima de situações de pessoas, porque precisamos ou queremos, ou algo, queremos estar perto. E deixamos de comprar comida para ir num concerto. Claro, volto a dizer, aqui em níveis mais extremos. Aqui, no texto que nós lemos, os apóstolos de Jesus, aqueles enviados de 2 em 2 da missão dele, eles voltam à presença do Mestre para apresentar os seus relatórios de viagem. Eles fazem a sua viagem missionária, não é, nas nossas palavras, e eles voltam então à presença de Jesus para apresentar os seus relatos, aquilo que aconteceu. Eles não falam, nós não sabemos, eles falam, não está registrado, mas então eles apresentam a Jesus, fazem uma avaliação da sua ação missionária, estes enviados, estes apóstolos, e então aqueles que foram enviados por Jesus retornam à frente dele, e Jesus então percebe que, devido ao aumentar das tarefas, ao crescimento da missão, e um povo que está a buscar a cada vez mais ajuda e orientação, o trabalho se torna tão exaustivo, um vai e vem de pessoas, que Jesus então, a primeira coisa que ele diz a eles é que eles que não tinham nem tempo para ter uma refeição tranquila, diz-nos o texto, não tinham tempo nem para comer. Jesus então chama-os para um repouso, chama-os para um lugar quieto, um lugar calmo, e aquele pequeno grupo então que precisa de descanso, aqueles enviados, está ali em paralelo no texto com um grande grupo de pessoas que está a seguir Jesus, que não dá descanso, que quer ser atendido nas suas necessidades básicas, nas suas necessidades vitais. Jesus, que já tinha se retirado outras vezes para o deserto, por exemplo, para ficar só, para ficar isolado, estende isso agora também para os seus apóstolos, Marcos, capítulo de apóstolos. Estende isso para aquele pequeno grupo também, para que eles pudessem parar e pensar, descansar, podendo comer em paz. Então, paralelo a este pequeno grupo, a multidão de pessoas, os apóstolos então se isolam numa espécie de um oásis de paz, porque as necessidades dos outros chegam perto deles. É então que Jesus, ao olhá-los,
Jesus compadece, e se compadece daquele povo. Ele se condói daquele povo. Aquela situação, aquilo que Jesus vê, produz um sentimento intenso em Jesus. Era como se o pastor reencontrasse o seu rebanho, como que por um ato extraordinário, ele que estava eu não vou usar aqui nem o entre aspas, porque o texto é distinto, ele que estava aqui a fugir daquelas pessoas com os seus, para descansar, ele olha e ele se compadece. E o texto é tão profundo, que esse compadecer-se, esse condoer-se, que uma palavra que aponta para um revolver das entranhas. Aquilo que uma mãe sente diante de um filho, por exemplo, que está a sofrer um sofrimento de morte, que não usualmente consta dos evangelhos, mas diante de algumas situações, Jesus então ele tem essa sensação, ao revolver das suas entranhas, ele comove-se nas suas entranhas,